Juliano, a gente queria repercutir com você essa história aí do Pix, né? Das fake news do Pix. E eu queria começar falando sobre a investigação que a PF pediu, o próprio Boulos também pediu investigação contra os que espalharam fake news. Lembrando que tudo começou com uma deepfake do Haddad compartilhada pelo Osmar Terra, tá, gente? Tudo começou com isso. Colocaram uma falsa fala do Haddad dizendo que ia criar um imposto dos cachorrinhos e não sei o quê. E aí depois o negócio foi tomando uma proporção que o governo foi obrigado a recuar, né? O governo foi obrigado a rever uma regra que, na verdade, é antiga, tá? Estão dizendo até que o Nicolas prejudicou as pessoas, porque antes a fiscalização era a partir de 2.000 e o governo tinha feito a partir de 5.000, né? Então voltou a ser a partir de 2.000 a fiscalização do Pix que já existe. Coloca aí, por favor, a notícia da PF, por favor, Gui. Olha aí, ó, caso do Pix, PF vai para cima de divulgadores de fake news como Nicolas Ferreira, revogação de ato normativo da Receita. E anúncio de investigação vem logo após viralização de vídeo do deputado federal bolsonarista fazendo terrorismo com desinformação. E aí tem a notícia do Boulos também, Gui, que o Boulos também entrou com uma representação contra o Nicolas, tá? E, olha aí, Boulos parte para cima com a ação judicial contra Nicolas, é um covarde. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Deputado anuncia medida contra bolsonarista. E aí a AGU, o ministro Messias da AGU, também divulgou um vídeo onde fala que vai ter repercussão criminal, né? Essas fake news. Coloca o vídeo rapidinho aí, Gui, do Messias. Desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. O que você achou desse episódio todo, Juliano? O governo agiu devagar, foi lento? Como é que você avalia isso? Sinara, eu estava doido para que você me perguntasse sobre isso, assim, porque, na verdade, eu confesso que me incomoda um pouco a forma como o nosso campo atuou diante desse episódio, tá? A gente pode achar que o governo não devia ter tirado da gaveta essa normativa, a gente podia achar que o governo tinha que ter bancado esse enfrentamento e não recuado, a gente pode achar que a forma como o governo tratou a escalada dessa crise deveria ter sido mais firme. A gente pode ter muitas opiniões e pode expressar, obviamente, essas opiniões, mas me chama muito a atenção como que parte do nosso campo gastou mais energia analisando e criticando a comunicação do governo do que fazendo a disputa política contra os nossos adversários, que eram os difusores de fake news, os que estavam difundindo fake news nas redes sociais, os sonegadores, os sujeitos que estavam usando deepfake, o mercado, ou seja, a energia que nós gastamos, né, criticando ou analisando as posições que o governo tomou diante dessa crise foi quase que semelhante à energia que nós gastamos fazendo o debate e fazendo a disputa com quem nós temos que fazer a disputa e fazer o debate. Claro que havia uma ação emergencial que era de estancar a difusão da mentira, ou seja, dizer
para os trabalhadores, para os comerciantes, para todo mundo que usa esse instrumento e que estava ludibriado pelas mentiras que foram divulgadas, contar para essa pessoa que o Pix não ia ser taxado. É óbvio que havia uma ação emergencial para tomar e que todos nós, de alguma forma, nos envolvemos, divulgamos vídeos do governo federal e etc. Mas a energia que nós gastamos analisando se a Secretaria de Comunicação Social do governo tinha agido bem, se o Haddad agiu bem, se o Lula agiu bem fazendo o Pix para o Corinthians, ou se tinha que fazer o Pix para o Flamengo, olha, me parece que é um foco errado. O que a gente tinha que estar debatendo nesse momento é a regulação das redes sociais. Olha, o Mark Zuckerberg acaba de anunciar que vai retroceder nos instrumentos de checagem de fatos e de combate aos discursos de ódios na Meta, que é a plataforma mais usada no Brasil, que é dona do WhatsApp, que é dona do Facebook, que é dona do Instagram. E isso sim teria uma capacidade infinitamente superior de combater uma fake news, seria as próprias empresas serem obrigadas a fazer uma checagem mais rigorosa dessas mentiras, do que o governo ter que gastar milhões de reais patrocinando, impulsionando conteúdo nas redes. A gente, apoiadores do governo, nós que somos apoiadores do governo, parar tudo que a gente está fazendo para ficar divulgando informações do governo federal. Uma forma simples de resolver isso, regulamentação das redes sociais. Então, o governo pode ter errado, o governo pode ter sido mais lento, o governo pode ter escolhido o momento errado de fazer, pode ter feito a resposta de um jeito que a gente acha que é insuficiente, pode estar orientado por uma linha, por uma política econômica de arrecadação que não está bem ajustada, porque o foco tinha que ser a taxação das grandes fortunas, dos bilionários, né, como já está sendo anunciado e defendido pelo governo, sem o apoio do Congresso Nacional. Mas a energia que nós gastamos criticando o governo, é desproporcional à energia que nós temos que estar gastando combatendo os canalhas que estão difundindo essas fake news. Então, quando eu vejo o Messias e outras autoridades públicas dizendo que vão para cima, o próprio Guilherme Boulos, dizendo que vão para cima do Nicolas Ferreira, isso é, de alguma forma, um simbolismo que essas autoridades, essas lideranças estão assumindo para dizer, pessoal, vamos mirar onde a gente tem que mirar, porque os nossos adversários não têm nenhuma dúvida. Na hora de bater, batem em uníssono, batem de forma unificada, batem no fígado, batem abaixo da linha da cintura, não tem nenhum escrúpulo. E a gente gastou boa parte da nossa energia, critica o Pimenta, critica o Sidônio, critica o Haddad, critica o presidente Lula, e quase que... Então, veja, e eu não estou dizendo com isso que o governo... E não só, né, Juliano? Compartilhando os vídeos do Nicolas. Além da tem essa, né? Que é o nosso campo, gente, compartilha os vídeos para criticar. Eu acho isso um erro, assim, primário, né? E eu não estou dizendo aqui, Sinara, que eu não acho que há uma série de problemas no nosso governo que precisam ser corrigidos. Né? Eu quero debater com os companheiros e companheiras que, como eu, defendem o governo, os limites da política econômica, do ajuste fiscal que está em curso, os problemas que isso pode gerar na relação com a nossa base social. Né? Há quem diga que a própria normativa em relação ao PIX está dentro de uma chave, que é a chave da ampliação da arrecadação para garantir mais confiança do mercado, retomada dos investimentos produtivos, etc. Esse é um debate que eu acho que vale a pena a gente fazer, se tem que mexer no BPC, se tem que mexer no salário mínimo ou não, se a gente tem que extrair petróleo na Amazônia ou não, se a gente tem que fazer cortes em áreas estratégicas ou não, se é possível contingenciar áreas que deveriam não ser contingenciadas ou não. Esse é um debate sobre a política do governo que, obviamente, nós temos que fazer nos espaços internos, mas também aqui em espaços como a TV Fórum. Outra coisa é quando a gente está sob fogo cerrado da extrema-direita. Né? E aí me parece que, nesse momento, a gente deveria ter uma atuação mais unitária, mais unificada na defesa do governo, tenhamos ou não críticas às suas opções, aos seus erros, aos seus acertos. Mais estratégica, né, Juliana? Às vezes a gente vê o povo atacando o governo no momento que não é para atacar, né? Atacando a esquerda no momento que não é para atacar, pegando no pé. Ontem teve a história do vídeo não sei se você viu, do Banco Central, um vídeo que fizeram meio zoeiro e tal, e, nossa, o pessoal do nosso campo caiu matando, né?
Às vezes a turma é mais realista do que o rei, né, Sinara? E veja, eu vou dizer mais uma vez, quer dizer, não se trata de ter uma posição, até porque não é a tradição da esquerda. A esquerda critica, a esquerda debate, a esquerda enfrenta as suas polêmicas, as suas divergências no rigor da polêmica e da crítica. Não tem problema nenhum da gente fazer isso, né? Eu mesmo cheguei a mencionar que no ano passado, quando me perguntaram, mas por que o pessoal votou contra as medidas do ajuste fiscal que foi proposto pelo Ministério da Fazenda? Simples, porque o pessoal não foi procurado pelo Ministério para discutir aquelas medidas. Em nenhum momento o Ministério da Fazenda procurou o pessoal para discutir se era correto desvincular ou colocar o salário mínimo dentro das novas regras do arcabouço fiscal, limitando o reajuste a 2,5%, conforme prevê aquelas regras. Isso é um debate que nós temos que fazer, né? Sobre como a gente trava as discussões, como as decisões são tomadas, como a gente constrói as definições políticas do governo, muitas vezes sem a participação dos aliados. Outra coisa é você ter o Nicolas Ferreira, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk e todo mundo atacando com mentiras, né? Uma medida é a gente vacilar ou gastar energia. Então, eu acho que me surpreendeu um pouco, né? Agora, isso também fala, Sinara e Felipe, um pouco sobre uma certa indisposição de parte da nossa base social. E eu acho que isso a gente deve ficar atento, tá? A gente sabe que esse é um governo de reconstrução nacional, não é um governo puro sangue da esquerda, é um governo de frente ampla, né, como se diz, e sabe que também há uma correlação de forças desfavorável. O governo não tem maioria no Congresso Nacional para aprovar tudo que quer, né? O governo está defendendo agora, por exemplo, a isenção para quem de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso é uma promessa de campanha do presidente Lula, mas não pode ser feito por decreto, gente. Tem que passar pelo Congresso Nacional. E a correlação de forças no Congresso Nacional ela é desfavorável. Então, eu acho que, honestamente, o governo também precisa comprar algumas disputas de forma mais intensa, né, tentar pautar um pouco o debate público. A gente está vendo lá a presidenta do México, né, seguindo uma tradição do Andrés Manuel López Obrador, com as manhaneiras, né, de fazer todo dia de manhã uma coletiva de imprensa de 30 minutos para pautar o debate na imprensa, para pautar o debate na opinião pública, né? E muitas vezes a gente acaba tendo uma postura no nosso governo mais reativa, né? Agora, de fato, me chamou a atenção uma certa má vontade, para usar um termo no popular, assim, de uma parte da nossa militância com o governo. Eu cuidaria disso. Eu não trataria isso como uma falta de solidariedade apenas, entende? Como uma falta de comprometimento, de quem não está confortável. Eu trataria isso como indícios, como sinais, né, como sintoma de algo que precisa ser tratado. Se o nosso campo político vacila na hora de defender, bom, também é porque a gente precisa talvez entregar um pouco mais do nosso campo político, né? E isso não se faz só cobrando as pessoas para que elas sejam mais solidárias com o governo, mas também fazendo com que as conquistas que o governo está tendo, os avanços que o governo está tendo, cheguem mais fortemente à nossa base social, porque ela perceba esses avanços e essas conquistas, né?